As novas regras para a tributação de herança. Bevilacqua a perícia judicial. Quarta parte. Operação Locke da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Fiscalização do Imposto sobre Transmissão, Mortes, Causa e Doação. Os coletores de impostos da herança e do inventário, na Operação Locke, têm por objetivo impor multas por suspeição de sonegação fiscal, levando os contribuintes à confissão de dívida indevida, na maioria dos casos. A justificativa dos fiscais é que o erário estadual oferece um parcelamento da enorme dívida apresentada, caso os contribuintes fiscalizados assinem o termo de confissão anexo ao auto de infração. Dessa forma, com a dívida confessada, esta torna-se irrecorrível perante a Secretaria da Fazenda Estadual. A tributação que onera o patrimônio deixado pela herança no inventário são a dos 3 tributos a seguir, embora apenas o imposto sobre transmissão, causas, mortes e doação, que é gerado diretamente no inventário. Primeiro tributo: o Imposto Municipal Predial Territorial de Propriedade Urbana. A sua base de cálculo é o valor venal do imóvel, que significa a estimativa que o município faz do preço do imóvel em condições normais no mercado imobiliário. Segundo tributo é o Imposto Municipal Inter Vivos sobre a transmissão de bens imóveis. A sua base de cálculo é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado. Este valor é conhecido como valor venal e é o valor que o imóvel alcançaria para compra e venda à vista, de acordo com as condições usuais do mercado de imóveis. Terceiro tributo é o Imposto Estadual de Transmissão, Mortes, Causa e Doação. A sua base de cálculo é o valor venal do bem ou direito transmitido. Esclarecemos, também, que esse imposto é aplicado quando a transferência se dá a título não oneroso, gratuito, seja por sucessão ou doação. Observação: quando se dá a venda de imóvel, será o imposto inter vivos sobre a transmissão de bens imóveis que é devido ao município, e não ao Estado. Assista agora à exposição do perito judicial, a seguir. As novas regras para a tributação de herança. Bevilacqua a perícia judicial. Quarta parte. Operação Locke da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Fiscalização do Imposto sobre Transmissão, Mortes, Causa e Doação. Com o início da Operação Locke de fiscalização do Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação, agora em maio de 2024, houve notificação de milhares de contribuintes para a autorregularização do imposto. As simulações apontadas pela Delegacia Tributária estão no grau de parentesco do alienante e adquirente, ausência de declaração do imposto, ausência de lastro patrimonial para suportar a aquisição das participações societárias a título oneroso e aquisição de participações por preço módico, abaixo do valor patrimonial dos títulos transmitidos. Considerando a situação em que tem havido doação simples com doação das cotas da família para os herdeiros, mas sem declaração de imposto de transmissão, causa, mortes e doação, nesse momento, a administração tributária solicita preenchimento da declaração, balanço patrimonial da data da doação, ou, na sua ausência, o último balanço patrimonial do exercício anterior, corrigido, desde que não tenha havido alteração do patrimônio líquido. A autorregularização proposta neste caso consiste em recolher os tributos devidos, segundo o fisco, com a declaração do imposto de transmissão, causa, mortes e doações, que significa declaração espontânea, confessando a dívida e pagando o tributo. Na situação distinta tem se dado na transmissão onerosa das cotas, quando ocorre a compra e venda, e não doação. Neste caso, se não for apresentada a comprovação da onerosidade da operação, ou seja, a comprovação do pagamento e origem do dinheiro, se o contribuinte se nega a realizar a autorregularização, inicia-se o procedimento fiscal propriamente dito. O contribuinte poderá se sujeitar ao lançamento de autuação com a emissão do auto de infração e imposição de multa, por simulação de compra e venda, exação de imposto atrasado, com juros e correção monetária desde a data do fato gerador, acrescido de multa punitiva de 100% do valor do imposto, e sua responsabilização penal por crime contra a ordem tributária. Se o contribuinte comprova o pagamento e a origem dos recursos para a compra das participações, mas o valor é considerado módico pelo auditor fiscal, incorrerá também nas mesmas penalidades acima descritas.
É considerado módico, na interpretação do ente tributante paulista, o valor de venda abaixo do valor patrimonial das cotas, aferido no balanço patrimonial contábil. Em outras situações, o ente fiscal tem exigido a origem dos valores destinados à aquisição das cotas, justamente para averiguar situações em que a família doa, de forma oculta, dinheiro para herdeiro comprar as cotas, mas não declara essa operação no imposto de renda, justamente para não pagar o tributo. Se for o caso, o contribuinte deve recolher o tributo e regularizar sua situação. Se o contribuinte efetivamente comprou a participação com recursos do seu próprio patrimônio, deve questionar a cobrança, demonstrando sua origem por meios idôneos, ou seja impugnando o auto de infração e imposição de multa. A Bevilacqua Perícia Judicial pode ajudar-lhe na avaliação do processo de fiscalização, impugnando o auto de infração e imposição de multas, pleiteando sua anulação, de forma administrativa e judicial, através de laudo pericial contábil tributário comprovando que, na transmissão de bens ocorrida, e existe liberdade contratual entre as partes. B. Não há incidência de fato gerador do imposto de transmissão causa mortes e doação. C. O excesso de exação fiscal pretendida é ilegal. D. E a operação contábil está lastreada documentalmente e tributariamente. E ainda inverter o ônus da prova à própria Fazenda Estadual. Não perca tempo tentando compreender os cálculos judiciais, contrate peritos expertos e tenha certeza do sucesso. Os peritos têm o conhecimento técnico necessário para desvendar as complexidades dos números e garantir que todos os detalhes estejam corretos. Além disso, ao contratar um perito, você pode focar no que realmente importa: a estratégia do seu caso e a defesa dos seus interesses. Lembre-se, uma boa preparação e o auxílio de profissionais qualificados na área específica podem fazer toda a diferença no resultado final. Seja proativo, invista em expertise e colha os frutos de um trabalho bem elaborado. O laudo pericial, juntado pela parte junto à petição inicial, são determinantes para o julgamento, pois, além de valorizar o trabalho do advogado, agiliza o processo fornecendo uma análise fundamentada e detalhada auxiliando o juiz em sua convicção sobre o caso. O laudo pericial é uma peça essencial para a busca da verdade fática, com a devida cronologia, contribuindo para uma decisão justa e bem fundamentada. Ligue-nos, fale sobre seu caso diretamente em nosso WhatsApp, DDD número 19, telefone número 974046064.